Somos coroados para vencer, amém? Aleluias! O Senhor, Ele já se faz presente aqui desde o início desse culto. E Ele quer falar conosco a respeito disso. Ah, Jesus, sim, nós fomos coroados para vencer, Senhor. Mas não por nossa própria glória, não por nossos próprios méritos, não por nosso próprio entendimento ou pelos nossos diplomas, mas porque o Senhor padeceu naquela cruz para que nós pudéssemos ser herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, amém? Boa noite a vocês. Vocês estão bem? Amém? Podem se sentar nessa noite, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, Ele é tremendo, porque quando o Senhor Ele falou, olha, a sua palavra vai ser essa, e o Senhor edificou no meu coração essa palavra no decorrer dos dias, né? Mesmo antes de saber que eu estaria aqui entregando neste dia, o Senhor Ele falou poderosamente comigo e tem tudo a ver com este louvor, né? Que nós fomos coroados para vencer. E eu não estou aqui para fazer um coaching ou para dar uma palestra para dizer você vai vencer, você é poderoso, você é poderosa. Porque tem muitos por aí lá fora ensinando isso, amém? Cobrando muito dinheiro, né? Para falar sobre isso. Nós temos aí pessoas famosíssimas que dão palestras. Comigo deu certo, com você também vai dar. Eu venci, você também vai vencer. Tem até um aí muito famoso na mídia, não que eu tenha nada contra, tá? Mas o Pablo Marçal, por exemplo, ele cobra milhões, né? Muito dinheiro na palestra dele, né? E muitas pessoas vão lá e diz, mas eu tentei uma vez, mas eu tentei 2 vezes, mas eu tentei 3 vezes, mas eu tentei 4 vezes e nunca deu certo comigo. E as pessoas levantam as mãos e falam, eu tenho um trauma, comigo aconteceu assim. E ele conta a história dele. E ele diz, eu criei. E eu fui, e eu fiz, comigo deu certo. E ele começa a falar. E muitas vezes as pessoas saem de lá, põem em prática aquilo que foi falado, mas continua não dando certo. E aí eu conversando com o Senhor, algo que estava acontecendo comigo, confesso para vocês, irmãos, porque o colérico, ele tem toda uma maneira, né? Mas quando você está com o Espírito Santo de Deus, não existe mais colérico, não existe mais fleumático, não existe melancólico, você nem sabe mais o que é. E eu vou te dizer o que nós somos do Espírito Santo. E aí tudo muda, e aí eu comecei a falar, eita, não estou me reconhecendo. E aí eu comecei a conversar com o pai, e ele falou assim, filha, é necessário sofrer diariamente uma metanoia para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós já aprendemos que a metanoia é o quê? Uma mudança de mente. E aí eu estava lendo sobre isso e não é só uma mudança de mente em si, mas é uma mudança de pensamento, uma mudança de caminho. E quando nós conhecemos a Cristo, não é isso que acontece conosco? Uma conversão. E porque muitas vezes, eu inclusive já participei, eu fazia parte de uma empresa que o gerente pagou lá muito dinheiro para que eu participasse de uma palestra. E eu lembro que eu cheguei dessa palestra falando para a missionária Tatiana, tudo aquilo que é ensinado lá eu aprendi aqui, na nossa igreja. E as pessoas pagam muito dinheiro, né? E eu até falei para ela, isso causa uma certa revolta, porque aqui a gente ensina de graça e tem muita gente que não dá valor. Isso já havia transformado a minha vida. Mas aí o Senhor, Ele ministrou no meu coração, e eu quero passar aqui para vocês nessa noite, uma verdade que já é conhecida por nós. Uma verdade que já é conhecida por mim, mas que muitas vezes nós nos esquecemos, muitas vezes nós deixamos apagada. E o apóstolo Paulo, ele falava, eu não me canso de ensinar as mesmas coisas. E nós também não podemos nos cansar de aprender as mesmas coisas. Sabe por quê, gente? A nossa mente é traiçoeira. A nossa mente milita contra nosso próprio ser. E aí, eu quero que vocês abram comigo, por gentileza, lá em 1 Coríntios 2,15, enquanto vocês encontram, eu quero falar para vocês aquilo que o Senhor, Ele falou ao meu coração com essas palavras.
Ele falou: filha, submeta a sua mente à obediência de Cristo, a mim. Não é momento de recuar, não é momento de murmurar, não é momento de entristecer, não é momento de reclamar, não é momento de ter pensamentos de derrota. Não é momento de ter pensamentos de derrota. E aí ele falava para mim: vocês são filhos, herdeiros e co-herdeiros do meu trono. Então submeta a sua mente cativa à minha obediência. E lá em 2 Coríntios 10, 5, diz assim, o apóstolo Paulo diz ali para a igreja de Coríntios, né? Destruímos, todos acharam? 2 Coríntios 10, versículo 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E às vezes a gente ouve esse versículo de maneira até corriqueira, né? Uma palavra que é muito pregada, que é muito falada. E eu costumo orar muito: Senhor, eu levo o meu pensamento cativo à sua obediência. Só que o Senhor, Ele falou um pouco mais comigo. Ele falou: existem maneiras de ter sim, não através desses coach, não através de fórmula mágica, porque hoje em dia está tudo tão rápido, a internet faz tudo girar tão rápido, a juventude não quer mais passar tempo aprendendo. Eu lembro que quando eu estudava, teve uma vez, eu tenho até um calozinho aqui, quem quiser ver depois, para comprovar. Eu fiz um trabalho escrito de 100 páginas. De 100 páginas. Eu fui umas 3, 4 vezes na biblioteca pesquisar ao mesmo tempo, porque eu queria que o meu trabalho fosse uau. E eu escrevi à mão 100 páginas. E hoje é tudo tão rápido, o Google ele nos traz tudo tão rápido, né? Dá um Google aí, já pesquisa tudo, e os trabalhos são lá, copia, cola, né? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. E às vezes, na palavra nós fazemos isso. Ctrl C, Ctrl V. Ah, essa aqui eu já conheço. Ctrl C, Ctrl V. Essa aí tô careca de saber. Mas com Deus é diferente. Às vezes Ele pega a mesma palavra, fala comigo de uma maneira, fala com a pastora Tâmara de outra maneira, com a presbítera Andréa de outra maneira. Porque muitas vezes a mesma palavra vai servir para momentos diferentes, porque a palavra ela é viva e eficaz. E aí o Senhor, Ele falava comigo que há duas maneiras sim de ter, assim como Davi teve uma vida abençoadíssima. Lá em 2 Samuel 12, 7, diz assim. Abram comigo, por gentileza. Eu ia ler ele depois, mas eu vou ler agora. 2 Samuel 12, 7, nós conhecemos um pouco a vida do rei Davi. É uma pessoa que foi chamada, né? Que tem uma nomenclatura do homem segundo o coração de Deus. Olha que honra. Mas nós sabemos também que ele não era perfeito, que ele cometeu muitos erros. Nós conhecemos a história do rei Davi, onde ali ele se deita com Batseba, acaba provocando a morte do marido dela. Então chega o profeta enviado por Deus, depois que ele cometeu, né, esse assassinato, esse adultério, e diz, né, para Davi. Então Natã disse a Davi: você é esse homem, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Porque anteriormente ele conta um caso, né, de uma ovelha aí, e o rei Davi fica indignado. Ah, esse homem foi matar a única ovelhinha, e fica indignado. E aí o profeta ele diz: você é esse homem, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi reis de Israel, o livrei das mãos de Saul. Ali o Senhor falando através do profeta. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado
ainda mais. E aqui eu não quero fixar os meus olhos nessa parte do adultério, do coração de Davi, que depois ele se arrepende. Eu quero fixar os meus olhos a como este homem era abençoado por Deus. Olha o que o Senhor disse: dele a nação de Israel e Judá, dele o reinado de Saul, dei todas as mulheres do seu Senhor e a casa do seu Senhor. E se tudo isso não fosse suficiente, eu ainda teria te dado mais. Que homem agraciado por Deus. E aí eu fiquei, o que eu preciso fazer? O que nós como igreja precisamos fazer? E aí sim, não uma palestra de coaching para nos dar uma fórmula mágica para ser vencedor, ou para ter não um poder, não uma fama, não isso que o mundo quer, mas poder ter o sozo de Deus. Porque nós entendemos que o sozo de Deus é o quê? A salvação em todas as áreas. Não é só ser feliz, não é? Amém? Não é só ser feliz no âmbito profissional, no dinheiro, ou ser feliz apenas no sentimental, ou ter uma casa boa, ou ter um carro bom. Mas viver o sozo de Deus é estar em todos os âmbitos da sua vida bem. Lutas vamos ter? Vamos ter lutas sim, porque o Senhor disse que nós teríamos aflições, mas você olha e vê a saída. E aí eu falava: Senhor, como? Como então ter isso? Como ter a paz que excede o entendimento? Como ter isso que o Senhor deu para o rei Davi? Se isso não fosse suficiente, o Senhor, teria dado ainda mais para você. Ou seja, tudo que você pedisse, quisesse, necessitasse, eu te daria. Como eu faço então, Pai, para ter um coração segundo o coração de Deus? E aí a primeira coisa que o Senhor falou foi o que nós lemos lá em 2 Coríntios 10:5. Ele falou: filha, vocês precisam primeiramente anular os sofismas e toda altivez, todo espírito que vai contra a palavra do Senhor. Quantas vezes, gente, isso acontece comigo, aconteceu há muito pouquíssimo tempo atrás, vamos dizer assim, se é que existe há muito pouquíssimo tempo atrás. O Senhor mandava fazer algo e a minha carne não queria, eu não conseguia. E eu falava: Senhor, eu vou sucumbir, porque a minha vontade não é essa, eu sei o que o Senhor quer, mas eu não consigo. Eu lutava, eu militava contra a minha própria carne, o meu espírito militava. E aí foi quando ele falou comigo: você precisa submeter cativo todo pensamento à minha obediência, independente do que você quer. Ah, mas eu quero ir por esse caminho, mas eu estou te dizendo para ir por aqui. E o primeiro passo, o Senhor falava que era nós submetermos a nossa arrogância, a nossa altivez, os sofismas, que pudesse ser contrária à palavra dEle. Vamos relembrar. Destruímos lá em 2 Coríntios 10:5, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a palavra de Deus, contra aquilo que Ele ensina, contra aquilo que aquele caminho que Ele fala para a gente seguir, contra aquilo que o profeta usado por Deus nos pede aqui neste altar ou nos entrega. E nós, na nossa altivez, na nossa arrogância, queremos ir contra a palavra, contra a vontade de Deus. Então a primeira coisa que o Senhor Ele exortou é nos submetermos à palavra, tirarmos toda a arrogância, toda a altivez e colocarmos a nossa vontade debaixo da vontade do Senhor. Porque nem sempre nós vamos concordar, nem sempre. Às vezes nós sentimos orgulho, às vezes nós sentimos inveja, às vezes a nossa carne se ira, e a gente já sabe que a palavra está falando o contrário, é isso que nós estamos sentindo. Então é neste momento que nós precisamos nos reerguer diante da vontade do Senhor
e falar: Pai, a minha vontade é ir por aqui, mas eu vou me submeter. E aí a segunda coisa que o Senhor falou, que está atrelada, como Paulo diz, que devemos fazer, que é levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quantas vezes nós paramos um projeto no meio? Esses dias eu lembrei de uma coisa que aconteceu lá no início da minha conversão. Conversando com a presbítera Andréia, o Senhor me fez lembrar dessa frase. Talvez porque eu precisasse. E eu comentei com ela que no início da minha conversão, bem no começo mesmo, teve um dia assim que numa conversa até informal, num portão, trancando um portão, o nosso pastor perguntou: como você está? E pra quê? Perguntou como eu estava, já vou fazer um aconselhamento aqui no portão mesmo. Eu falei assim: tá acontecendo um negócio muito estranho. Ele, quê? Eu disse: eu me sinto uma covarde. Mas é tão estranho, porque eu vi a presença do Senhor, o Senhor, Ele nos enche de força e de ousadia. Deus é um Deus que nos dá ousadia. Eu me sinto covarde. Ele, mas por quê? Eu falei assim: sabe por quê? Antes, eu ia e fazia. Eu ia e decidia. Eu ia e tomava a decisão e pronto, acabou. Agora, nossa, eu penso 1, 2, 3, eu tô me sentindo tão covarde. Eu paro para pensar, aí eu penso de novo, aí eu, Senhor, é da tua vontade, aí eu vou e não faço. Ele, você não tá covarde, você nunca foi tão corajosa. Sabe por quê? Hoje não é mais a tua vontade. Você aprendeu que tem um Deus que quer e que vê e que pode todas as coisas e que quer o melhor para você, porque esse Deus é um Pai zeloso. Então, você está aprendendo a submeter a tua vontade à vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E isso aí que você está sentindo é só a sua carne militando contra o espírito, porque a sua carne quer uma coisa e o seu espírito quer outra. Sarx e pneuma. E aí recentemente, numa conversa, eu lembrei disso. E aí, em conversa com o Senhor, Ele me deu essa palavra, eu entendi que isso é diariamente. Porque lembra que a nossa alma, o nosso intelecto, ele é salvo diariamente? Então, diariamente, nós temos que submeter a nossa mente à obediência de Cristo. E é como uma guerra. Se fosse simples e se fosse fácil, a palavra de Deus não ia estar escrito: levar cativo. Sou eu que levo. Não vai vir no automático. Não vai vir assim, como se fosse algo natural, só porque você está vindo para a casa do Senhor, só porque você aceitou Jesus, ou só porque você é crente agora. Amém? É algo que você vai diariamente levar a sua mente cativa, porque você pode ser um presbítero da casa do Senhor, um evangelista, até um pastor. Se você não submeter a sua mente todos os dias à obediência de Cristo, começa a vir sugestões. E por que eu digo que é como uma guerra? Quando um exército toma uma outra cidade, o que eles fazem, pessoal? Eles levam cativo aqueles remanescentes. São prisioneiros agora. E a mente, e nossa mente é um campo de batalha. O que nós temos que fazer? Levar cativo a nossa mente à obediência de Cristo. Então é uma guerra. E não há um campo que Satanás trabalha mais do que a nossa mente. E o Senhor falava, tem pessoas perdendo oportunidades, tem pessoas vivendo uma vida, desculpa o perdão da palavra, mas é isso, desgraçada, porque mesmo antes de começar a falar, eu nem vou começar porque eu sei que vai dar errado. Eu nem vou fazer porque, sempre dá tudo errado para mim mesmo. Eu não queria nem estar aqui, que raiva, que ira, que ódio. Eu sei que o que eu estou sentindo é errado. Eu estou com uma inveja
desgramada. Eu sei que o que eu estou sentindo é errado, mas eu não consigo. Eu estou citando para vocês alguns exemplos que eu sei que é humano e que pode acontecer com qualquer um de nós. Mas o que nós temos que fazer nesse momento? Nos lembrarmos desse versículo e nos lembrarmos que sou eu e você e cada um de nós que tem que levar a nossa mente cativa à obediência de Cristo. E como que eu faço isso? Conhecendo a palavra, lendo a palavra, vindo aos cultos, orando, buscando conhecer o pensamento de Deus. Eu posso ser amiga e conhecer o pensamento de alguém que eu não convivo? Que eu não tenho intimidade? Então, como que eu vou levar o meu pensamento cativo à obediência de Cristo, se eu não conheço a mente dele? Por isso, muitas vezes, nós temos dificuldades de repreender uma sugestão, um pensamento contrário à vontade do meu pai, um pensamento que eu já aprendi que é errado. Mas eu tenho dificuldade por quê? Porque eu não estou com a palavra, com a vontade do Senhor na ponta da minha língua, na ponta do meu cérebro, vamos falar assim, do meu pensamento. Então nós precisamos nos reerguer, como casa, como família, como irmãos, e militar contra as sugestões de Satanás, colocando sim toda a nossa mente cativa à obediência de Cristo, aos pensamentos dele, às vontades dele. E não mais as nossas próprias vontades, e não mais os nossos próprios desejos, não mais a nossa própria carne, não mais a nossa ira, os nossos pensamentos e sentimentos pecaminosos, porque nós não estamos livres disso, amém? De um momento, ter um momento de ira, ter um desejo pecaminoso. Nós não estamos livres, porque nós ainda somos carne. Mas nós podemos sim levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Opa, eu aprendi, eu li, eu sei, eu estudei. Na palavra diz que eu não devo fazer isso. Na palavra diz que eu devo desejar o bem sem olhar a quem. Na palavra diz que eu devo amar o meu irmão como a mim mesmo. Na palavra diz que eu não devo falar o nome do meu Senhor em vão. Na palavra diz que eu devo ser uma pessoa que prega a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo, não me calar mediante as situações. Então, se eu tiver com a palavra viva e eficaz na minha mente, vai ser mais fácil, amém? Vocês estão entendendo até aqui? Vocês estão com carinha de bezerro perdido na porteira. Mas vocês estão achados? Achados do Pai? Amém? Mas nós somos todos ovelhas, né? Amém. Abram comigo, lá no livro de Ruth 4. A partir do 13. O Senhor falava fortemente comigo que diferencia, né? Uma pessoa que tem e vive o souzo de Deus e uma pessoa que às vezes, aparentemente, aos nossos olhos humanos, faz as mesmas coisas. Toda sexta-feira se arruma, vem para o culto. Todo domingo vem, se arruma, vem para o culto. Muitas vezes serve ao Senhor, já é crente daqui ou de outra igreja e não tem o souzo de Deus. Você vê que vive uma vida derrotada, que tem muitos problemas sérios por longo tempo, que não é mais uma aprovação. E ele falava para mim, tudo tá em eu submeter a minha mente, eu crer que aquilo é meu, tomar posse. Nós cantamos aqui, né? Que nós somos herdeiros e cordeiros, que nós nascemos para vencer, né? E o Senhor falava, não é simplesmente uma frase de encorajamento. Quando eu tomo posse dessa frase, eu nasci para vencer, tudo começa a mudar na minha vida. Nós já vimos isso acontecer aqui dentro. Pessoas que chegaram, né, às vezes com uma vida muito mirrada, com problemas, às vezes psicológicos, com problemas financeiros, com problemas de doença. E começou a entender, eu preciso ter a mente de Cristo, eu preciso submeter a minha mente à obediência dele. E ali o Senhor foi falando, a pessoa foi pondo em prática, o que aconteceu?
transformação, né? Então nós precisamos realmente tomar posse disso. Como eu disse, eu não quero pregar ou falar aqui como um coach, porque seria muito fácil. Você nasceu para vencer, agora levante e grite, eu nasci para vencer, que é o que faz nas palestras. Vocês já foram? Amém? Amém. Sugestão. Até as pessoas falam, olha, você tem que sugerir para o seu cérebro. Sabe o que é sugestionar? É você levar sua mente cativa à obediência de Cristo, a tudo aquilo que o Senhor já conquistou para você na cruz. Só que ensinada de uma forma que muitas vezes não tem poder. Porque o que nos dá poder é o quê? Aprender a palavra, aprender a verdade, aprender a usar o nome de Cristo. Amém? Então lá em Ruth 4,13 diz assim: Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. Muitos de nós conhecemos a história de Ruth. É uma história muito bonita, que ali ela infelizmente perdeu o seu esposo, perdeu o seu sogro, a sogra dela perdeu o esposo e o filho, e ficaram ali sem era nem beira, né? Porque as mulheres naquela época não podiam trabalhar, não era como hoje, que as mulheres são independentes, às vezes se sustentam sozinhas, mas naquela época não, ficou ali à margem da sociedade. Quando uma mulher perdia o filho, que era o homem que sustentava o marido, ela ficava à margem da sociedade, e ali elas ficaram. Nós conhecemos a história, que Ruth não quis ficar na terra dela, com a parentela dela, falou para Noemi ali, numa posição muito bonita e de força e de fé, né? Aonde você for eu irei, o seu Deus será o meu Deus. E por que eu estou falando de Ruth para vocês? Ruth, ela tinha tudo para ter um pensamento derrotado, para desistir, para falar, quer saber? Essa mulher foi maldição para minha vida. Primeiro morre o marido, depois morre os 2 filhos. Eu vou para minha casa, eu vou apontar o meu pai, minha mãe. Não quero nem saber dessa mulher aí. Eu acho que a maldição tá com ela. Não, ao contrário disso, ela colocou o pensamento dela em Deus, em um Deus que ela nem conhecia, mas que ela creu no Deus de Noemi e falou, eu vou contigo. E foi. E chegou lá, elas realmente estavam passando fome, não tinha como se sustentar, mas ela desistiu? Não, ela não desistiu. Ela teve ali um pensamento de vitória, um pensamento vitorioso. Ela se esforçou, começou ali a pegar as espigas ali no terreno. Boaz a viu, teve compaixão dela, falou para ela, não se afaste das mulheres. Por quê, gente? Muitas vezes ali no campo, as mulheres em extrema pobreza iam ali catando as migalhas, as sobras, e eram abusadas, eram possuídas. E como a mulher era à margem da sociedade, não tinha para quem recorrer. Então Deus, em sua infinita misericórdia, viu um coração disposto a obedecer Ele, um coração que submetia a mente dela, porque ela tinha tudo para pensar, meu Deus, anos com este homem, nenhum filho ele me deu. Primeiro morre o pai, aí depois morre o meu marido, aí morre o marido da outra, e agora está aqui nós tudo sozinha. É a desgraça mesmo, né? Então ela poderia ter se entregue, ela poderia realmente ter entregue os pontos, mas não foi o que ela fez. E isso me leva a pensar, né, que é esse tipo de atitude que nós devemos ter. Se nós cremos num Deus que nós cantamos aqui, que tudo pode, que é um Deus de milagres, por que eu vou olhar para as minhas dificuldades e falar, só acontece comigo? Quem se identifica? Parece que tudo dá errado na minha vida. Eu faço uma coisa, dá errado. Eu faço outra, dá errado. Não aguento mais. Eu sei que tem momentos que nós nos cansamos, e isso acontece comigo. Tem momentos que a gente fala, parece que hoje o dia foi aquele dia. Mas se nós cremos que tudo coopera para o bem daqueles que servem e amam a Deus, como que a gente vai ver? Como o Ruth viu. Tá ruim agora, mas eu creio numa solução. Eu vou fazendo. Eu não vou parar.
Eu vou fazendo. Se eu tiver que pegar aqui umas espiguinhas, eu vou pegar. Aí eu lembro que eu assisti um filme que ela chegava o primeiro dia para Noemi e falava: olha, Noemi, nós já temos o que comer. Aí você imagina aí a cena, ela chegando toda feliz com umas espiguinhas. Aí no segundo, terceiro dia, Boaz a viu e falou para os homens: olha, deixa cair mais umas espigas para ela. Ela chegou mais feliz ainda. Aí depois de um tempo, a Noemi deu a notícia: olha, ele é o nosso resgatador da nossa família. Vou te dar uma estratégia. Você vai se deitar no pé dele. E deu toda a estratégia ali para Ruth. Ruth fez direitinho. É esse tipo de pensamento, é esse tipo de pessoa que o Senhor, Ele quer que nós sejamos. Um pensamento de filho do rei, de herdeiras de um trono que Ele já conquistou tudo para a gente na cruz. Agora a gente tem um probleminha e fala: ah, nem vou tentar. Ah, não vai dar certo para mim, porque não deu certo para fulano, não deu certo para ciclano, ou então ao contrário, né? Por que dá certo para fulano, para ciclano e para mim nada dá certo? Que é mais triste ainda esse pensamento, né? Porque aí ao invés da gente estar feliz com a felicidade do irmão, a gente está falando: pai, por que você deu para aquela filha e para mim não? E não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer de nós um pensamento e um comportamento como o de Ruth, que embora que em meio às dificuldades, ela continuava. E não continuava de uma forma esmurecendo, ou espraguejando, ou brigando, ou gritando com todo mundo, ou chorando, ou se fazendo de vítima, ou de coitada. E sim como, eu vou seguir. Uma hora vai dar certo, uma hora o Senhor de Noemi, nem era o dela, vai me ver. Uma hora Ele vai me enxergar. Uma hora esse Deus aí vai abençoar a gente. E olha que privilégio. O Deus de Noemi é o seu Deus. E diferente de Ruth, que não conhecia esse Deus, você conhece. Intimamente, você já viu milagres e prodígios acontecer, amém? Você já viu mentes transformadas aqui? Você já viu prostituta que não se prostitui mais? Pessoas curadas? Viciados que não são mais viciados? Você já viu o milagre acontecer? Você já viu quantas mudanças de mente aqui acontecer? Quantas metanoias acontecer neste lugar? Quantas metanoias, quantas mudanças de mente o Senhor já fez na sua própria mente? Coisas que lá no passado você falava: nunca eu vou fazer isso. Nunca eu vou dizimar. Nunca eu vou fazer, eu vou congregar. Nunca eu vou para a igreja. Nunca eu vou ser crente, hein? E o Senhor mudou a sua mente. Transformou. Causou uma mudança de mente, amém? Aleluias. E aí eu quero que vocês abram comigo para a gente ir finalizando. Em 1 Coríntios 2,15. Aleluias. 1 Coríntios 2,15 diz assim a palavra do Senhor: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluias. E eu quero, aqui nesse texto de 1 Coríntios 2, ressaltar duas coisas para vocês. Primeiro, que quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Quem não é, não vai conseguir enxergar como você enxerga. E por que eu estou falando isso? Muitas das vezes, e o Senhor me mostrava isso na minha própria vida, você esmurece porque você compartilha certas coisas com quem não tem a mesma visão que você. Com quem ainda não foi entregue a visão que Deus entregou para você. Muitas vezes a pessoa não está no mesmo nível espiritual, ou não tem nenhum. E você quer enfiar aquilo que Deus colocou goela abaixo na pessoa e ela não vai conseguir enxergar. E muitas vezes você até vai desanimar, esmurecer, porque essa pessoa não consegue discernir o que é espiritual. Hoje eu estava, como Deus trabalha, né? Eu
Fiz uma pequena reforma lá em casa nas minhas férias, porque eu não tenho o que fazer. E aí eu arrumo. Aí, hoje eu estava conversando com um pedreiro lá, e eu não sabia, né? Eu acho que foi... Como foram dias corridos, hoje eu cheguei, tive um pouco mais de tempo e a gente estava conversando. E eu não sabia, mas hoje ele me contou que ele é pastor. Ele pastoreia uma igreja e o filho dele pastoreia outra. E os dois estavam lá em casa os 3 últimos dias. Mas só hoje nós conseguimos parar para conversar. E ali eu acordei já de uma maneira bem, como que eu posso falar, intimista, né? Mas intimista eu e Deus. E ali eu estava conversando com ele, Deus começou a usá-lo para falar comigo, e ali eu comecei a chorar e de repente começou a vir um monte de macaco. Eu falei, oxe, não era pomba que tinha que vir? A presença de Deus vai ser ao contrário. Sabe os macaquinhos que tem normalmente? Encheu o muro assim, e a gente estava conversando e os macaquinhos começaram a vir, e eu falei amém, e ele ali conversando comigo, e sem saber ele começou a falar comigo, né, que ele pastoreava uma igreja e muitas vezes ele aconselhava casais, e os casais queriam agir como eles agiam no mundo, a mente deles não eram transformadas, não se permitiam que a mente fosse transformada pelas verdades de Cristo. E eu falei para ele, isso acontece conosco diariamente, quando nós passamos a olhar mais para as coisas deste mundo do que para as coisas espirituais. E aí ele me disse, né, quem é espiritual discerne as coisas espirituais, e quem não é, não tem como enxergar como nós enxergamos. Muitas vezes nos chamam de loucos. Quem aqui no início da conversão, tomara que eu não seja a única, porque senão eu vou achar que é mesmo, achava que estava ficando doida, ouvia umas vozes, pensava, isso é coisa da minha cabeça, vai gente, é só eu? Então eu tô mesmo, né, de verdade. Mas no início eu começava a conversar com o Senhor, e começava a vir às vezes lavando louça, umas vozes, umas coisas, falava assim, eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Mas eu digo para você que não é. Sabe por quê? Você está se tornando um ser espiritual. Você está buscando as coisas que são do alto. E aí, as coisas que são do alto se revelam para você, porque espírito reconhece espírito. E quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, acontece o que o apóstolo Paulo falou aqui. Que você passa a ter a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Muitas vezes você pode estar falando assim, mas Jesus é perfeito e eu sou tão falha, mas eu quero te dizer que você já tem a mente dele. E se você possui o Espírito Santo de Deus, a mente dele já está em você, você só precisa doutriná-la a pensar não mais como este mundo impõe que você pense. Como as coisas deste mundo, nós precisamos nos alimentar de coisas espirituais. Parece clichê, porque já foi nos ensinado isso, porque já foi nos falado isso, mas às vezes nós nos perdemos. Esses dias a missionária Tatiana falou assim, né? Eu me apercebi, o Senhor começou a falar comigo de quanto tempo nós perdemos assistindo uma série no Instagram. Eu fiz um propósito de não entrar em redes sociais, principalmente o Insta, que é o que eu mais mexia. E eu vou falar para vocês que eu entreguei o jejum e eu não sinto desejo de entrar. Eu não sinto desejo. Porque assim que eu entreguei o jejum, acho que no dia seguinte eu entrei e eu falava, onde está a graça? Ai, meu Deus. Não, nada disso é verdade. É muita futilidade, é muita perfeição. E eu percebi que aquilo às vezes acaba nos entristecendo, porque você fala, nossa, todo mundo tem vida perfeita. Nossa, minha casa não é assim, minhas roupas não são assim, meu cabelo não é assim, meu corpo não é assim. Nossa, minha pele então. E aí começa a bater aquela deprê, né? Porque parece que tudo perfeito, por quê? Porque aquilo ali é uma ilusão. E quanto tempo nós perdemos nesta ilusão, onde nós poderíamos estar colocando a nossa mente cativa à obediência de Cristo e aprendendo mais dele. Mas muitas vezes não, nós doutrinamos a nossa mente a aprender com este mundo, que nós já sabemos que jaz no maligno, que nada
vai nos acrescentar. Então que nós possamos de uma vez por todas entender, eu tenho a mente de Cristo, mas a minha mente, o meu intelecto, a minha alma, ela é alimentada diariamente, ela é salva diariamente. Então deixa eu tomar cuidado com o que eu estou comendo, com o que eu estou absorvendo, com o que eu estou colocando para dentro da minha mente. Será que é algo que vai agregar a vontade do Senhor para a minha vida? E ali o Senhor falava quantas vezes eu quero usar a pessoa, mas ela precisava ler, ela precisava buscar, ela precisava entrar no quarto dela, ajoelhar e falar, tá bom, pai, eu estou aqui para te ouvir. Ou entrar numa sala, num quarto escuro e falar, pai, sou só eu e o Senhor agora. Olha, minha mente está agitada, meu coração está irado, mas não é assim que eu quero me sentir, fala comigo, trabalha o meu ser, só isso. Mas aí ela fala, eu preciso desestressar. Aí ela senta no sofá, não que isso seja errado, mas ali o Senhor, Ele falava comigo, quantas vezes a pessoa fala, eu quero desestressar, e senta no sofá, pega um balde de pipoca, começa a ver uma série da Netflix, uma série lá, dorama, né, que tá na moda, é dorama? É que eu nunca assisti não, mas tô até curiosa, mas amém, não quero entrar nisso aí não, vai que eu goste, né, vai me tirar mais ainda. Ali para ver um dorama, enquanto o Senhor fala, eu queria usar essa pessoa. Eu queria que ela se enchesse de mim, eu queria que ela aprendesse mais de mim, porque você não consegue entregar aquilo que você não tem. Como que você vai derramar intimidade com Deus se você não tem, se você não ora, se você não busca Ele no quarto? Se você não fecha a porta do seu quarto e para ouvir o que Ele tem para te dizer e direcionar? Então que nós possamos, de uma vez por todas, falar, eu tenho a mente de Cristo, então eu preciso me alimentar das coisas que Cristo se alimentaria. Muitas vezes nós oramos, eu vejo aqui, né, a oração, até em pregações que eu escuto, fala assim, eu quero ter a mente de Cristo, eu quero pensar como o Senhor pensa, eu quero agir como o Senhor age. Como se eu não conheço? Como se eu não leio a palavra, se eu não sei quem Ele é, se eu não sei como Ele agiria, como ele vai agir? Tudo isso aqui, sem a revelação do Espírito Santo, são apenas palavras. Eu preciso pedir, Espírito Santo me revela a mente de Cristo, esse é o próprio Jesus, então que eu não leia a palavra como um livro, mas sim como a revelação de quem Tu és. Que de uma vez por todas nós entendamos isso e nós possamos hoje submeter a nossa mente cativa à obediência de Cristo, amém? Que nós não venhamos a dar palestra de coaching na nossa casa, mas que nós possamos ser exemplo de pessoas que agem como Cristo agiria verdadeiramente, que pensa como Cristo pensaria verdadeiramente. E muitas vezes, quando nós não submetemos a nossa mente à obediência de Cristo, a gente sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer. E aí, para finalizar, a última coisa que o Senhor me disse, sabe quando o apóstolo Paulo falou, o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero eu acabo cometendo? É o que nós fazemos quando nós não enchemos a nossa mente das verdades de Cristo. Quando nós não submetemos a nossa mente à obediência de Cristo, a gente até sabe o que tem que fazer, mas não consegue, porque a nossa carne fala mais alto. A gente sabe que não pode se irar, mas a gente se ira. A gente sabe que não deve falar palavra feia, mas a gente fala. A gente sabe que não deve sucumbir àquele desejo sexual, mas a gente sucumbe. Por quê? Porque nós estamos cheios de nós mesmos e não cheios das verdades de Cristo. Então o que nós precisamos fazer hoje, e como eu disse, eu vou repetir, eu não quero ser um coaching aqui, mas eu quero te levar hoje a falar, eu não aceito mais ser guiado pelo meu próprio eu, pela minha própria carne, pela ira, pela inveja, pelo orgulho, pelo espírito de altivez, pelo desejo sexual, pela masturbação, pelas drogas, pelo vício. Eu quero ser guiada por Ti, Jesus. Então, Ele me levou a entender por que uma pessoa que é viciada em drogas há mais de 6 anos, ela conhece Jesus e nunca mais ela coloca uma droga na boca dela. Nunca mais ela se droga. Sabe por quê? E várias vezes ele foi para clínicas, várias vezes ele tentou tratamento, ele voltava aonde ele ia.
E ele falou, sabe por que essa pessoa consegue ter a libertação? Porque agora sim ela entendeu que a mente dela é cativa à minha obediência. O coração dela, a mente e a vontade dela estão firmadas em mim. Sozinho ele não conseguiria, mas comigo, entendendo as minhas verdades, entendendo o meu desejo, colocando cativa a mente dele a minha vontade, aí ele consegue. Então, para finalizar, fiquem de pé, por gentileza. Eu quero que vocês repitam comigo. Sofrer. Mais forte. Eu sei que ninguém quer sofrer, mas calma que tem o resto da frase, amém? Sofrer uma metanoia para experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Amém? Você crê assim? Aleluias. Feche os seus olhos. Vamos agora elevar os nossos pensamentos ainda mais cativos à obediência do Senhor. E orar mediante a esta palavra. E pedir para Ele, Pai, tudo aquilo que está me impedindo de viver a Tua vontade para a minha vida. Que nessa noite, de uma vez por todas, seja quebrada em nome de Jesus. Que todo pensamento pecaminoso que tenha dado o meu coração, a minha vida e a minha mente, nesta noite, seja quebrada de uma vez por todas, em nome de Jesus. Coloque as suas mãos na cabeça, por gentileza. Eu elevo, Pai, o meu pensamento agora cativo à obediência de Cristo. Eu sou o teu herdeiro e eu vou viver tudo aquilo que o Senhor parou para mim. Não mais a vontade de Satanás, não mais a vontade da minha carne, mas a tua vontade, Jesus. Ah, Pai, nós submetemos nessa noite o nosso pensamento e as nossas vontades cativas à tua obediência. Como o Senhor falou comigo, Pai, naquele dia, naquela tarde, onde o meu coração estava tão entristecido, Pai, que nós devemos nos encher da tua palavra, que nós devemos nos encher da tua vontade, que nós devemos entender, Pai, qual é a tua vontade para as nossas vidas. E ainda, Pai, que nós venhamos a cair 1, 2, 3 vezes, que nós voltemos, Pai, e nos arrependemos e dizemos, Pai, perdoa, Pai, as nossas transgressões. Ah, Pai, o Senhor me mostra aqui que tem tantas pessoas com o coração ferido, dizendo, ah, mas e aquele dia que eu errei, e esses pensamentos que eu não consigo parar, e esse espírito de raiva, de nervosismo que eu não consigo mudar. Ah, Pai, mas eu sei que não há impossíveis para ti. Nós entendemos que o Senhor é aquele que faz, e não importa, Pai, o que nós fazemos, ou até mesmo aonde vamos, porque, Pai, para onde fugiremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Então nessa noite, nos ensina, Pai, a viver uma verdadeira metanoia, a transformação verdadeira da nossa mente. Ah, Pai, não é à toa que o seu primeiro milagre foi transformar a água em vinho, porque é isso que o Senhor faz com as nossas vidas. E não importa quem você seja, não importa o seu título, não importa se você errou, se você tem algo que precisa submeter à obediência de Cristo, peça a Ele hoje, Pai, tira esse pensamento, tira esse sentimento, tira essa vontade de desistir, tira essa tristeza, tira essa falta de desejo de continuar da minha vida, e me ajuda a colocar nessa noite o meu pensamento cativa à sua obediência. Me ensina a pensar como o Senhor pensa, me ensina a falar como o Senhor fala, a sentir como o Senhor sente. Ah, Pai, quantas vezes é tão difícil, Pai, pensar como o Senhor pensaria e até mesmo agir como o Senhor agiria. Eu sei, Pai, muitas vezes o que eu devo fazer, mas a minha carne tem outro desejo, tem outra vontade. Quando eu vejo, eu já falei, quando eu vejo, eu já fiz, Pai. Mas eu não quero, Pai, fazer como a mulher de Ló, que olhou para trás.
Eu quero continuar avançando, Pai. Eu quero permanecer, assim como naquela conversa hoje, nós conversamos sobre Abraão, que ele não olhou para aquela terra que parecia mais fértil, que foi parar o seu sobrinho em Sodoma e Gomorra, mas ele olhou para a direção que o Senhor queria que ele fosse. Então que nessa noite a nossa mente comece a ser uma mente frutífera, uma mente fértil, uma mente que vê não com os olhos da carne, não aquilo que parece maravilhoso, não aquilo que parece o manjar dos deuses, mas que nessa noite os nossos olhos sejam abertos para a Tua verdade, que os nossos olhos sejam abertos para a Tua vontade, e que nós possamos, Pai, de uma vez por todas, viver uma verdadeira metanoia, que a nossa mente seja transformada, que todos os sofismas, mentira com cara de verdade, espírito de altivez, orgulho, inveja, oh papai querido, até contendas, nessa noite caia por terra em nome de Jesus. Que todo espírito de inveja no meio do teu povo seja quebrado agora em nome de Jesus. Nós somos um corpo bem ajustado. Ele produz prodígios, milagres, maravilhas, mas o Senhor não habita no meio de um corpo, Pai, que cada um está pensando em ir para um lado, o outro está pensando em ir para o outro lado. Não tem, Pai, como o Senhor habitar num templo, Pai, onde cada um pensa de um jeito, cada um pensa de uma maneira. Então nos ensina, Senhor, a nos submeter à autoridade de Cristo sobre as nossas vidas. Nos ensina a nos submeter às autoridades dos homens também em nossas vidas, porque o Senhor colocou pastores sobre as nossas vidas. Então nos ensina nessa noite a sermos, Pai, submissos. E o Senhor me dizia, a palavra submissão não é ser submisso, mas é submeter à vontade. E nessa noite o Senhor nos chama a submetermos à vontade dEle. Quantas vezes nós agimos como crianças mimadas, queremos ver o nosso desejo realizado, a nossa vontade da nossa maneira. Mas, oh Pai, nos perdoa por este pensamento egoísta e pequenez. Ah, Pai, nessa noite eu quero submeter a minha carne à Tua vontade, porque esse pensamento egoísta e que nos faz pensar apenas como eu queria que fosse, a minha dor, o meu sentimento, meu pensamento não nos faz viver uma visão macro, não nos faz viver uma visão de comunhão em Ti, Jesus, não nos faz viver uma visão de corpo. Aleluias! Alabarachuri cantaralabá. E o Senhor quer nessa noite abrir os nossos olhos, não apenas para as nossas próprias vontades, mas para a vontade dEle, para a igreja, um corpo ajustado, um corpo unido, um corpo que anda e rema para o mesmo lado. Então, Pai, que nessa noite a nossa mente não seja mais a mente do homem, não seja mais a mente da mulher, mas seja a sua própria mente. Que nessa noite tudo aquilo que não provenha de Ti, todo pensamento pecaminoso, todo pensamento de ira, de inveja, de contenda, todo pensamento que não provém de Ti, eu dou uma ordem com a autoridade que há no nome de Jesus, que caia por terra agora em nome de Jesus. Quantas vezes, Pai, eu olho para o Senhor e falo, eu sei o que eu devo fazer, mas eu não estou conseguindo, Pai. Mas eu Te agradeço porque nessa noite o Senhor nos ungiu, Pai, com óleo da sabedoria para entendermos que é nós que levamos a nossa mente cativa à sua obediência. Não é no automático, não é porque o Senhor chega e fala, agora seja. Não, sou eu e o meu irmão que devemos fazer isso. Então nessa noite nós já profetizamos que nós temos a mente de Cristo. Nós já profetizamos que nós não somos mais os mesmos, que nós não sairemos aqui com a nossa mente da mesma maneira que nós entramos. Nós sairemos daqui com uma mente, Pai, viva, com uma mente fértil, com uma mente frutífera, para dar, Pai, muitos frutos
para o teu reino e para as nossas vidas. É o que nós profetizamos, Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você crê assim? Erga suas mãos para o alto em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por este ensinamento. Nós entendemos, Pai, que o que nós tivemos aqui não foi, Pai, um coach, não foi aquilo que nós podemos pagar para aprender, mas foi, Pai, uma palavra revelada. Algo, Pai, que eu sei que a Tua palavra não volta vazia, mas antes ela vai e produz aquilo ao qual ela foi enviada. E eu sei que nessa noite, Pai, muitos frutos foram produzidos, muitas mentes foram frutificadas nessa noite. É o que eu creio, Pai, por isso eu te agradeço. Senhor Jesus, nos leva para o nosso lar em paz e em segurança. Nos dê, Pai, um final de semana abençoado. Nos livre, Pai, do bandido, da bala perdida, do homem mau e de todo pensamento que não provém de Ti. Pai, nós profetizamos sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre a nossa família, as bênçãos do Senhor. Nós dizemos sim que nós somos mais do que vencedores, mas não somente por falar da boca para fora, mas porque nós somos filhos do Rei, herdeiros e co-herdeiros contigo, Jesus. Muito obrigada por esta noite. Você diz assim: eu vou, mas eu volto para receber muito mais da parte do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Aleluias, está findado o nosso culto, aleluias. Pastora, pastor, vocês vão querer? Amém, então está encerrado, amém?